nascimento de Dionísio. Um arquétipo muito importante nas nossas vidas. Então, não tem jeito, né? Como junguiana, eu tenho que trazer um pouco da mitologia para seguir falando sobre esse tema. Então, vou chamar Zeus, Hera e Semele, trazer para o nosso divã da manhã de hoje. Talvez isso nos ajude a compreender algumas coisas, tá? Então, vou trazer, vamos dizer assim, esse caso. Para quê? Para que vocês possam ir visitando. Mais uma vez, não estou dando aula, ninguém tem que sair daqui entendendo esse mito, mas eu quero que vocês visitem o que há de vocês, o que há dentro de vocês, de Zeus, de Hera, de Semele e de Dionísio. Então, Zeus, nesse caso, nessa mitologia, ele representa um menino desamparado, ligado sempre à mãe e sempre em oposição ao pai. Se vocês lembram, antes da história, Zeus é o único filho que Cronos não come. A mãe entrega a ele, porque todas as vezes que a mãe tinha, né, filho, Cronos ia lá e comia, com medo de que ele perdesse o poder. Então, Zeus é o único que ele não come, porque a mãe, em vez de entregar ele, entrega uma pedra. Então, o arquétipo de Zeus, ele sempre vai nos configurar a figura do menino desamparado, preso à mãe e sempre em oposição ao pai. Hera, por outra vez, sempre vai nos convidar a ver o oposto disso. Aquela parte nossa que ficou grudada ao pai e deixa o feminino de fora, deixa a mãe de fora. Por isso que ela é a guardiã do lar, da família, da permanência. Então, ela sempre se resiste a se aproximar da mãe e continua ansiosa, em segredo, pela figura do pai. Então, esse é o típico casal que não encontrou uma saída para os seus dramas infantis quando casaram. A roda continuou a rodar nos próprios dramas deles. O velho, triste triângulo amoroso que se instala no casamento nada mais é do que o triângulo que foi instalado na infância dele. Mas a ânsia e o desejo por uma saída disso é tão grande que inconscientemente, às vezes, a busca é de um terceiro. E, em alguns casos, esse terceiro pode ser um amante ou uma amante. Então, a gente pode pensar que uma relação extraconjugal, no campo psíquico, não estou defendendo as relações extraconjugais. A gente precisa abrir a mente para entender que uma relação extraconjugal pode sim ser uma tentativa de trazer uma nova ordem a esse triângulo familiar originário na nossa história. Para que uma nova forma se instale e uma possível saída aconteça. Então, a repetição não é necessariamente o eterno retorno, mas a repetição precisa ser experimentada como uma possibilidade consciente, honesta, de uma busca passo a passo para uma saída. Então, um amante e um amante pode ser um fator de equilíbrio para um casal. Respire. Uma nora pode ser um fator de equilíbrio na sua relação com seu filho. Um genro pode ser um fator de equilíbrio na relação com sua filha. Respire. O terceiro pode ser um fator de equilíbrio. E vão percebendo quantos sentimentos essa frase lhe causa. Não estou convidando vocês a irem para o lugar de boazinhas, de compreensivas. Então vamos compreender o que aconteceu. Nada disso. Estou convidando vocês a começarem a formar um próximo triângulo amoroso dentro de vocês. Que traia as suas crenças que você está tão simbiótica, que está lhe trazendo rigidez, que você carrega tanto dentro de você em relação a esse tema, traia essas crenças para que você crie movimento, porque a gente só vai criar vida quando a gente cria movimento. A gente precisa dançar com esses arquétipos dentro de nós. Então, muitas vezes, o lugar do terceiro, que agora eu estou chamando e convidando a vocês para incluir, tirar ele da exclusão, numa relação dual, vai nos fazer tomar consciência de muitas coisas, inclusive da luta por poder.
o grande e mais presente sintoma num casal é a briga pelo poder. Então, é como se, no caso de Zeus e Hera, a chegada de Semele é eles não se olharem. É como se eu fosse olhar para fora, olhar para esse terceiro, justificar tudo e não olho para o que eu tenho que olhar. Então, assim, saio, vou viver uma outra coisa, olho para essa outra coisa que está acontecendo fora e não olho para o trabalho que precisa ser feito. Qual é o trabalho que Zeus precisa fazer, ser feito com a Hera que existe dentro dele e qual o trabalho que Hera precisa fazer com Zeus que há dentro dele. Então, a tendência que nós ainda vivemos dentro da sociedade é sempre esse olhar destruidor que uma relação extraconjugal exerce no casamento. A fúria do traído sempre vai ser direcionada lá, para o terceiro, excluindo esse terceiro. Então, Hera aniquila Semele. Ela se torna um bode expiatório na ilusão de que, ao aniquilar ela, a crise do casamento passou. Na hora que eu ter vindo, eu tô... O que não é verdade, né? Porque quando a fúria não se destina exatamente para o lugar que precisa ser destinado, para os Zeus fora ou para os Zeus dentro, Hera nada mais faz do que endossar uma ordem patriarcal. Ela, mais uma vez, retira a mãe, o feminino da vida dela, permanece protegendo a figura do pai dentro dela, e com isso a amante cumpriu a função dela, assegurar que o casamento recupere a sua fachada, a ordem foi estabelecida, mas eu não confrontei o feminino que eu preciso confrontar com a chegada dessa figura, dessa terceira. Então, amar um outro na sua inteireza, nesse caso, gente, definitivamente é fazer o trabalho sujo que a gente precisa fazer com as figuras parentais, que com certeza estão projetadas na relação da gente. Senão, o amor adulto nunca vai existir. Continuaremos nas sombras e amando o outro como duas crianças se amando, carregadas dos desejos paternais. Bom, se essas são as raízes mais profundas de uma luta de poder entre duas pessoas, não tem jeito. Solidão, silêncio habitam um casal. Tudo passa a não ser falado, tudo passa a não ser mais consciente. E, obviamente, o efeito colateral disso será um culpar o outro. Então, o padrão de relacionamento de luta de poder vai continuar. Mas tenho certeza que daqui à frente sempre vai haver a busca de um terceiro. Para quê? Para aliviar a carga. Essa carga que continuou, que está inalterada. O trabalho psíquico precisa ser feito, não tem jeito. E estendam aqui qualquer coisa que vocês tenham cristalizado sobre a figura do amante ou da amante. Amante pode ser qualquer coisa. Pode ser o futebol, pode ser o trabalho, pode ser qualquer coisa. Você vai se desviar, você vai sair da relação e vai viver essa relação extraconjugal. Então, Semele nada mais é do que, dentro desse triângulo, a possibilidade de trazer vigor, vitalidade e disposição. Semele não é uma mulher. Entenderam isso? Semele é qualquer coisa que você vai buscar fora do triângulo, fora da relação dual, para te trazer vigor, vitalidade e disposição. Só que Semele também repete nesse triângulo amoroso o próprio triângulo dela, primordial. Por quê? Porque Semele, ela gira, ela continuou na relação girando em círculos e não saiu do lugar. Por quê? Porque ela continuou mantendo a relação secreta dela com o pai, sendo a filhinha do pai. Porque na história de Semele, Semele era a princesa de um grande rei, e ele não tinha olhos mais, depois que ela nasce, para a mãe de Semele. Ele só tem olhos para a menininha. E quantos casais vivem isso? Quantas mulheres vivem essa dor de ter um homem, um parceiro que não olha mais para ela, a não ser para sua filhinha? Então, Semele é a filhinha de papai.
Yes, ela continuou no triângulo amoroso com Zeus e ela continuou, ela não fez o trabalho dela. Qual foi o trabalho que ela precisava fazer? Né? Ela precisava fazer a transposição de menina para mulher, de filha para mulher. Mas enquanto amante de Zeus, ela continuou nesse lugar. Afinal de contas, o caso amoroso com Zeus continua às escuras, da mesma forma que ela tinha isso com o pai. Ou seja, meninas, trazendo esse caso Zeus, Hera e Semele para o nosso divã na manhã de hoje, o trabalho não foi feito. E o trabalho nos porões da nossa psique precisa ser feito, senão não valeu a pena. Não valeu a pena nenhum choro, nenhuma lágrima, nenhuma dor, nenhuma briga, os quilos que você perdeu por conta de uma traição. Porque no final da história, Hera segue com a sua solidão, imersa numa feminilidade infantil, ainda buscando o amor do pai. Ela não entendeu que precisa romper as barreiras do coração dela, da rigidez dela, liberar todos os sentimentos que ela tem. A dor dela precisa sair para que ela fique mais próxima do que é um aspecto feminino. Ela precisa ir atrás, sim, da Semele que existe dentro dela. Porque um dos grandes erros que nós hoje temos na humanidade, com o arquétipo da Hera dentro de nós, sabe o que é? Amplie. Hera não quer dizer, não é um arquétipo vivido só por nós, mulheres. O grande erro que nós hoje, na humanidade, vivemos com esse arquétipo, na nossa cultura, é a censura moral que a gente dá à imaginação. Hera não é imaginativa. A Hera dentro de você não imagina. Ela sempre vai querer preservar o que é convencional, o que é da sociedade acima de qualquer coisa. E hoje a gente vive esse efeito colateral Hera na humanidade. A gente continua reprimindo, censurando moralmente qualquer coisa que vem da ordem do imaginativo. E Zeus vai seguir com os segredos dele. Ele continua imaturo, ocultando os sentimentos dele em relação ao olhar dominante, controlador da mãe, poderosa, com medo da repressão. Então, Zeus continua no menininho, regredido, preso a essa mãe, querendo agradar, com medo dessa repressão. A luta pelo poder vai continuar, porque o coração vai continuar resguardado desse casal. Eles não colocam o coração na relação. E Zeus seguirá atrás de outras mulheres, de outros projetos, de outras causas, vai continuar não olhando para essa mulher, porque tudo que ele quer é se libertar dessa mãe. No fundo, o que Zeus está atrás é de desenvolver a ânima dele em cada mulher que ele se deita. Terceirizar essa função que, no fundo, ele precisa fazer consigo mesmo. Então, nessa relação desse mito, desse arquétipo, Hera segue sendo a mãe e Zeus segue sendo o garotinho da mãe. Não confrontando os desejos, a sexualidade dele, os sentimentos dele. Então, para Zeus, Hera precisa sair do lugar da mãe. E Semele, como que acontece com Semele? Ela cai no reino dos infernos, ela vai habitar as zonas das sombras, ou seja, quando um triângulo amoroso é revelado, a amante não tem direito a nada. E talvez seja necessário, sim, quando a gente vive a ponta do triângulo, seja lá em que circunstância você vive ela, talvez seja necessário um tempo de escuridão, talvez a gente precise virar pó mesmo. Por quê? Para que o próximo passo seja dado. Isso é uma simbologia muito importante. A mulher criança que existe em nós precisa morrer com o raio de Zeus. O castelo secreto e desejado precisa ruir. A relação idealizada com a figura do pai precisa, de fato, virar cinzas. Por quê? Porque seu amor precisa ser governado por ela agora. Não mais pelo pai, não mais por Zeus, ou não mais por qualquer homem que lhe imponha as regras de como, quando, onde e de que forma ela vai viver a sexualidade dela. As meninas, as mulheres meninas presas aos pais, têm muito essa dificuldade de tomar posse de si e de deixar de ser objeto do desejo do outro e se tornarem objeto do desejo de si própria.
Então, na relação de Sêmilis com Zeus, ela repete literalmente a relação dela com o pai. Ou seja, a mãe fica de fora, o feminino está de fora, ela segue sendo amante de Zeus e, enfim, com Zeus ela vai viver todos os segredos que ela tem na relação dela com o pai. Quem sabe? Zeus pode ter sido apenas uma transição do pai para, enfim, um verdadeiro parceiro na vida das Sêmilis que habitam em nós. Então, ver Zeus na sua forma original, como vocês viram no mito, no fundo, é o desejo que Semele tem, de uma vez por toda, terminar com esse jogo de esconde-esconde que ela tem com o pai e que provavelmente ela segue tendo com os homens. Então, meninas, desafios e possibilidades sempre existirão nos triângulos amorosos, desde que você se abra para o trabalho ser feito. O trabalho psíquico ser feito, porque senão, volta a dizer, de nada valeu a sua lágrima derramada, o grito que você deu brigando, seja lá que você viveu, não valeu a pena se você não faz esse trabalho. Então, nesse sentido, a amante precisa morrer, para que a ordem seja restabelecida. Mas só vale a pena a amante morrer se a ordem for estabelecida, não para cumprir uma função social na imagem, mas para que uma nova ordem seja estabelecida dentro de vocês. Porque aí, fechando a minha fala, vai nascer Dionísio. Esse filho que é gestado de uma triangulação amorosa, é atrás dele que a gente tem que ir. Quando a gente está no carro e coloca o Waze para chegar no lugar, é atrás do Dionísio que a gente tem que ir. É esse o trabalho do autoconhecimento, do crescimento pessoal que a gente tem para fazer, para apresentar a vocês Dionísio. Olhe Dionísio como ele é. Observem ele. Ele é o deus do êxtase, ele é o deus do delírio divino, ele é um deus efusivo, ele representa o vinho, a farra. Se você olha para ele, ele tem feições masculinas, mas o corpo dele é meio afeminado, tá vendo? Ele tem um corpo macio, tem um peito feminino. Ele não é nem adulto, nem criança, nem adolescente, mas ele é ao mesmo tempo tudo isso nesse corpo. Ele é coberto de plantas, eras, videiras que virão os vinhos. Ele está muito mais próximo da terra do que é divino. A natureza dele sempre é um coração palpitante, uma paixão viva. Ele nasceu de uma deusa lunar chamada Semele, mas ele sempre vai trazer vida e possibilidade da gente viver algo sensual, apaixonado, fluido. Então, nesse sentido, gente, qualquer amante, seja ela uma mulher, um homem, um projeto novo, seja lá o que for, isso vai sempre ser a possibilidade de trazer algo novo e original, com uma força extrema da gente romper vínculos familiares, de triângulos amorosos antigos da nossa vida que não foram resolvidos. É hora da gente amadurecer. Dionísio nos chama para isso. Então, a pergunta é, pelo que mesmo eu estou precisando me apaixonar? Se eu fiz um pacto com alguém e esse pacto foi rompido, qual é o novo pacto que eu faço para ser mais um ser dionísico, desejante, com mais eros, com mais vida na minha vida? Então, meninas, Dionísio vai sempre nos convidar a uma metamorfose da nossa identidade. Então, Dionísio, esse ser que nasce de qualquer triângulo amoroso que você está vivendo, Dionísio vai nos convidar a essa eterna metamorfose de quem somos. Qualquer identificação, fixação que você tenha em um determinado papel, não há Eros aí, não há Dionísio. E é interessante porque na nossa cultura psicológica a gente desenvolve muito uma busca por um eu, quem sou eu, quem é esse eu real, né? Qual é a minha essência, qual é a minha verdade interna. E eu gosto muito de Dionísio porque ele diz assim, você não é nada, você é muitos papéis ao mesmo tempo, porque Dionísio também é o deus do teatro, né?
Então, ele diz que assim, o uso das máscaras, e entendo aqui máscaras não como máscaras que você está colocando a serviço de agradar ninguém, mas máscara como papéis, é exatamente essa possibilidade de lembrar a gente que a gente é muitas histórias, muitas biografias, que a gente é habitado por muitas pessoas arquetípicas, que a gente está numa eterna, inconstante edição de roteiros da nossa vida. E eu acho isso fascinante, isso me excita. A ideia de que eu não estou pronta, que não existe uma verdade, que eu tenho que ir atrás dela e descobrir quem eu sou. Que os triângulos amorosos sempre apareçam na minha vida para que eu encontre mais Dionísios em mim. Para que eu saia das dualidades e das polaridades. Porque Dionísio, ele quer paixão, ele quer movimento, ele vem para estilhaçar mesmo, estilhaçar as perspectivas mais positivas que a gente tem de qualquer outra coisa. Dionísio sempre vai nos introduzir ao mundo da alteridade, onde vai nos convidar a viver muitos papéis. Então, gente, Dionísio, ele ama se exibir, seja na dor ou na aflição. Ele sempre vai nos dar estilos para as nossas explosões de emoções, fúrias, chiliques infantis, cenas de amor, cenas de ciúmes, brigas domésticas, traição, seja lá o que for, porque ele quer atenção. Ele quer que a gente se exiba, ele quer que a gente mostre emoção, sentimentos, porque a vitalidade de Dionísio está aí. Então, na perspectiva dionísica, a ideia é que a gente tenha ele como um aliado, um guia, um terapeuta, onde quer que você esteja na ponta de qualquer triângulo que você está vivendo. Porque Dionísio sempre nos trará um novo para a nossa vida. Ele é o filho de um triângulo amoroso. E é através dele, é atrás dele que a gente tem que caminhar. Nessa pulsação psíquica que Dionísio nos traz.